Retornando com o nosso curso HTML Essencial gratuito, iniciaremos o estudo das tabelas. Em termos de diagramação de página, tabelas são o mais valioso recurso oferecido pelo HTML convencional. É necessário mencionar que nos dias de hoje os sites modernos são diagramados através da linguagem CSS. Isso a gente vai ver mais para frente ao longo dos nossos cursos, mas em termos de HTML, o que proporciona essa estruturação de linhas e colunas são as tabelas. Então a gente vê aqui no browser uma tabela do modo mais simples possível, sem configuração, simplesmente contendo um título que fica fora da tabela, uma linha de cabeçalho que põe o texto em negrito e linhas contendo células comuns que por sua vez contém texto. Passemos então ao Visual Web Developer para fazer a análise do código da tabela. A gente percebe que uma tabela possui uma estrutura hierárquica de tags bem definida. Encapsulando todo o objeto, a gente tem a tag Table, e aqui nós temos o atributo border igual a 1. Nós já vamos falar sobre os atributos que temos aqui. Então, por hora, o importante é a gente ver que temos a tag Table encapsulando todo o objeto. E em seguida, temos aqui o Caption, que é o título, retornando aqui no browser, que a gente vê fora da tabela, mas que faz parte do objeto. E dentro da tabela a gente tem aqui os rows ou linhas definidas pela tag TR, que significa Table Row. Então a gente tem aqui uma linha fechando aqui e a gente vê que cada linha contém 3 células. Existem dois tipos de célula. O TH é o Table Header. Header significa cabeçalho. Então esse tipo de célula ele torna o texto com negrito, como a gente pode ver aqui. Então a gente vê a primeira linha contendo 3 células, 1, 2, 3, do tipo header. A gente vê que o texto está em negrito. E em seguida a gente tem 3 outras linhas definidas aqui pelas tags TR, e dentro delas a gente tem 3 células normais definidas pela tag TD, que significa Table Data. Então aqui a gente vê uma célula, a segunda e a terceira dentro de uma linha. Então isso perfaz a estrutura da tabela. Falemos um pouco agora dos atributos. O mais importante aqui é o border. Você vê que quando o border tem um valor acima de 0, ele gera uma moldura visível. Eu vou alterar aqui para um número maior, para a gente ver a diferença. Vou colocar aqui em 5 para ficar mais exagerado. Vou salvar, retorno no browser e vou recarregar a página. Então a gente vê agora a borda aqui fora mais grossa, tá certo? Entretanto, se eu retornar e colocar ela em 0, toda a moldura vai sumir. A gente fica apenas com a diagramação. Então você vê aqui a importância das tabelas para poder espaçar coisas ao longo da tela. A gente tem esse recurso aí, tá certo? Então agora vamos falar aqui dos recursos de alinhamento. Nós temos o alinhamento vertical definido ao nível do row ou da linha. Então se a gente retornar aqui no browser, se eu puxar, eu acho melhor eu retornar aqui a borda para 1, para a gente poder ver isso melhor. Vou salvar. Então, dando a recarga aqui, à medida que a gente espreme a tabela, a gente vê o alinhamento. Por exemplo, a palavra machine head aqui e money, como que elas são alinhadas acima. Se eu mudar, por exemplo,
onde tem aqui onde fica money, por exemplo. Se eu colocar middle, fica no meio, e salvar, a gente recarrega aqui e agora a gente vê a palavra alinhada no centro da célula. A gente pode alinhar também ao fundo se quiser, basta alterar aqui de middle para bottom, salvando e recarregando. A gente vê agora a palavra colada aqui na parte inferior da célula. Existem várias outras configurações para a tabela, mas eu não quero sobrecarregar vocês aqui hoje. Então a gente vai ficando por aqui. No próximo tutorial a gente passa a outros atributos do estudo das tabelas.